Momento da Saúde. Estamos de volta com a nossa entrevista aqui com o nosso psicoterapeuta, Dr. Willis Silva, em companhia do nosso anjo da guarda, o Preventino. Aí, Preventino! Olha aí, gente, nós estamos falando aqui sobre felicidade, estamos falando sobre autoestima e pergunto ao Dr. Willis, será que nós somos perfeitos do jeito que nós somos? Que nós temos que nos aceitar da forma como nós somos? Essa é uma pergunta interessante porque existe, às vezes, uma distorção da palavra aceitação ou autoaceitação. Às vezes as pessoas acham que aceitação é aquela coisa do comodismo, do conformismo. E, na verdade, a gente deve se aceitar no sentido que eu digo assim, afirmativo. Eu tenho qualidades e tenho deficiências, então eu não sou perfeito. Busco a perfeição, porque, como disse o Gilberto Gil, a perfeição é uma meta. Sim. Então, mas a gente tem que se aceitar, a gente precisa entender, gostar da gente, porque nós não podemos trocar de gente, né? A gente troca, às vezes, de namorada, de um monte de coisa. Como é que eu vou divorciar de mim mesmo? Não tem como você se divorciar de si mesmo. Então, você tem que se aceitar, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira para crescer, para evoluir, né? Saber que a sua evolução é isso. Uma outra fala, que a gente herda principalmente os defeitos. As virtudes que a gente deveria herdar tanto dos nossos pais, nós não herdamos. Mas os defeitos nós herdamos por demais. Eu tenho uma frase que ela, quando aconteceu nesse processo meu de perdoar mãe e pai, porque eu fui abandonado pelo meu pai antes de nascer. A tua história realmente eu acho que deve estar sendo muito interessante para quem está nos assistindo. Então, uma coisa que eu entendi é que os nossos pais são os pais possíveis, né? São os pais possíveis. Então, eles são imperfeitos, são perfeitos, são imperfeitos. Nós herdamos deles boas coisas e coisas que não são assim tão boas. Mas nós estamos aqui num processo evolutivo, quer dizer, você tem a sua história para construir. Você tem que fazer as transformações que precisa, você tem que evoluir. Eu vejo que os pais têm muito sentimento de culpa, querendo acertar, e pai erra, mãe erra. É uma coisa que nós somos vítimas de vítimas, de vítimas, de vítimas, e assim vai por diante. Esse é um tema, que daria um programa, né? Falar sobre os pais e filhos. Os pais, às vezes, têm esse sentimento de culpa. Lá na Crenoc, que eu faço um trabalho... Uma outra fala que a gente podia ter dito. Eu faço um trabalho voluntário lá, né, de motivacional com o pessoal. Com dependente químico, né? Os pais, a gente percebe, quando eu falo com eles, a gente percebe que há um sentimento de culpa. Mas é aquela história, o sentimento de culpa, não adianta você cultivar o sentimento de culpa, você tem que usar o tempo presente para se aperfeiçoar. Aquele pai que lá na infância talvez não conseguiu ser o pai... o melhor pai, mas o tempo todo ele continua sendo pai. Eu continuo melhorando com minhas filhas até hoje, eu vou continuar até enquanto der. E os resultados? Falando aí sobre a questão das drogas, eu sempre vejo uma dificuldade do dependente químico dessas drogas mais pesadas e o dependente químico dependente do álcool. Qual é a diferença desses dois grupos? Você recebe essas pessoas no seu consultório? Isso trabalha lá na Crenoc, né? Na Crenoc, que é mais coletivo, então. Lá é coletivo. Né? Às vezes a Crenoc, para aqueles que não sabem, é uma instituição muito representativa aqui, faz um excelente trabalho, muito bem conduzida pela Racib Faria, que é vereadora, psicóloga, e faz esse trabalho já de longa data na nossa cidade. Mas me conte um pouco mais, Willis, desse trabalho. Bom, a Crenoc, é bom as pessoas saberem o nome, né? Tem gente que fica, o que significa a Crenoc, né? Essa Associação Comunitária de Recuperação Novo Caminho. Então, 12 anos, nós vamos para 13 anos. 13 anos de trabalho. E eu estou há 11 anos lá. Certo. Então, a questão da dependência química, é um problema que começa na sociedade. O problema é que a sociedade, ela produz os dependentes. Queira ou não queira, a família, a sociedade produz. E depois rejeita. Rejeita. Ninguém quer saber mais deles, é tão difícil. Então, é uma dificuldade bastante, mas a questão é que você tem que perseverar nesse trabalho, saber dar oportunidade. Qual a mensagem? Me fala, qual a mensagem que você passa para o pessoal? Assim? Olha, eu trabalho lá o enfoque da autoestima. Sim. E da transformação existencial. Como falar de autoestima para aquelas pessoas que estão lá no fundo do poço? Como você faz? Olha, aí que é uma coisa interessante, que eu também, quando eu me ofereci para fazer esse trabalho,
eu ficava me perguntando como que eu vou começar. E, na verdade, a coisa mais simples de começar é só começar. Então, as pessoas, elas são acessíveis, porque elas estão carentes de tudo, né? Demonstrar que elas são importantes, sim, sim. que elas são... Quando você diz assim, olha, você tem potencial, você pode, essas pessoas mudam, né? Então, eu tenho um trabalho lá, que trabalho um pouco de neurolinguística, e dou uns exercícios para eles. Então, quando você corrige uma frase que eles escreveram e diz, poxa, mas que legal, hein? Você está sendo criativo. Aquilo ali dá uma injeção de ânimo na pessoa. Você não pode ficar olhando para o dependente químico como se ele fosse um coitado. Você tem que olhar para ele como uma criatura que apenas se perdeu do caminho. Então, você diz, olha, vem para o caminho de novo, vamos para a sobriedade, vamos ser felizes, você consegue, você é possível. Então, é isso. Preventino, você tem alguma dica para isso? Da valorização dessas pessoas? Claro, são pessoas que precisam ser ajudadas e não criticadas e não também discriminadas. Elas têm que ser Todos nós somos incluídas. importantes, Preventino. O doutor Adilson, essas pessoas precisam de inclusão também. De inclusão, ter o que fazer, né? Dar ocupação para essas pessoas, é isso, Preventino? Perfeitamente, perfeitamente. Então tá bom, me deixa eu conversando aqui com o Dr. Willis, então. À vontade. Vamos continuar falando um pouco mais sobre autoestima. Quando precisar de mim, eu venho voando. Você vem voando aí, fica aí. Essa palavra que ele usou, da inclusão, ela, na verdade, ela se refere à vida, né? Porque às vezes você pode se excluir da vida. Quando você entra numa jornada de desequilíbrio, de valorizar muito o negativo, né? Você se exclui da busca da E felicidade. vem a que ideia você do falou. suicídio. O Também. suicídio é um tema extremamente importante. Sim. A pessoa se deprecia tanto que ela acha que não vale mais nada, que ela tem que acabar com a vida dela. Sim. Né? É um estágio, às vezes, de Grave. depressão profunda, por exemplo, né, onde que a pessoa se nega a viver e nega a si própria a chance da vida. Aí ela caminha por esse lado. O suicídio é uma situação desesperadora, né? Ninguém se suicida assim, eu vou ali e vou suicidar. A pessoa, na verdade, ela está dentro de um processo de autodestruição que ele vem vindo, até quando ela se sente totalmente incapaz de dar sequência na vida. E a mensagem aqui, nossa, sempre tem sido essa. As pessoas, se tiverem quaisquer situação, nunca devem se constranger de buscar ajuda. Né? Nós temos inúmeros profissionais, temos pessoas para poder ajudar. As vertentes que temos defendido aqui, que são as vertentes psicológicas, as vertentes espirituais, as vertentes físicas, a procura, às vezes, de ajuda, até os tratamentos com produtos químicos, né, os antidepressivos, tudo assim, não se dispensa nada. Todos nós precisamos um dos outros e a importância de todas as formas de ajuda. Concorda com isso? Sim, eu acredito que a pessoa tem que buscar ajuda. Quando a pessoa está numa situação de desequilíbrio, de desarmonia, de desconforto, que ela sente que isso é insuportável, ela tem que buscar ajuda, tem que sair da arrogância. Porque às vezes nós somos arrogantes, às vezes na dor, nós dizemos assim, não, isso aí não funciona, isso aí não dá certo. Tem gente que vai ao médico, o médico acabou de dar um remédio, ele sai de lá e diz assim, mas esse remédio que ele me deu não vale nada. Quer dizer, não é essa, você tem que aceitar ajuda, você tem que, às vezes, ir buscar ajuda com humildade, né? Se você for arrogância, você sabe mais do que o outro. Obrigado, Willis. Deixa eu te dar um abraço. Eu que agradeço. O abraço é o que todos terapêutico. Nós precisamos. Agradeço a participação do Willis. Um abraço no Preventino aqui. Agradeço muito a participação de todos que estão nos ajudando. Muito obrigado. E esperamos vocês no nosso próximo programa. Até lá. Muito obrigado.